Irmãos, bom dia a todos vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um dos irmãos que nos acompanham nessa manhã, na nossa EBD, na nossa Escola Bíblica Dominical Online. E nós vamos, nesta manhã, dar continuidade ao estudo que nós temos feito pela manhã sobre os capítulos de número 9 e 10 do Evangelho de Lucas. Por isso, eu quero, como sempre fazemos, eu quero convidá-lo a, se possível, tomar sua Bíblia em mãos e irmos para o texto, então, Lucas capítulo de número 9. E hoje nós vamos dar sequência à exposição que nós temos feito neste capítulo. O último texto que nós estudamos no último domingo foram os versículos de número 18 até o versículo de número 22 deste capítulo. E hoje nós vamos dar continuidade, então. Os versículos são o versículo número 23 ao versículo de número 27. Lucas, capítulo 9, do 23 ao 27. Esse será o texto, então, para o nosso estudo. Mas, como sempre fazemos, nós vamos ter um momento de intercessão. Nesse momento, eu quero que você, na sua casa, se você estiver com algum familiar, com seus filhos, eu quero que você possa trazer eles para junto de você. Nós vamos orar junto. Neste momento é um momento onde nós vamos buscar a presença de Deus, nos fortalecer nele, para que assim então nós possamos ouvir a sua palavra e sermos instruídos por meio dela. Vamos orar? Feche os teus olhos junto comigo e, como se possível eu disse, traga sua família e também coloque ela na presença do Senhor nesse momento. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, ó Pai Santo, ó Deus eterno, nós estamos nesta manhã, neste dia, que é o dia do Senhor, o domingo do Senhor, ó Deus, juntos, em um só Espírito, ó Pai, primeiramente para servi-lo, para adorá-lo, para reconhecer, Senhor, os grandiosos feitos do Senhor sobre as nossas vidas, as bênçãos, ó Pai, que o Senhor tem derramado, ó Deus, dia após dia sobre nós. E mais do que tudo, ó Pai, estamos reunidos em o nome do Senhor para podermos ouvir a voz do Senhor a falar aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de podermos estudar este Evangelho todos os domingos pela manhã, principalmente esses capítulos que são tão importantes e nos fazem refletir, Senhor, sobre a maneira como nós temos nos portado, ó Deus, seguindo após o Senhor, como discípulos do Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, ilumina as nossas mentes, ó Pai. Nós sabemos o quanto nós carecemos de Ti, Senhor, o quanto as nossas famílias, ó Pai, os filhos, ó Pai, daqueles irmãos que estão conosco e que juntos conosco estão engajados nesse intuito de aprendermos da palavra, precisam instruir aos filhos, às gerações que estão chegando, sobre o temor do Senhor, sobre esse convite especial que o Senhor faz a cada um de nós. Por isso eu peço para que o Senhor abençoe a todos os nossos irmãos que nos ouvem, aqueles que porventura hão de ver esta nossa live, este vídeo depois, que o Senhor também fale ao coração de cada um deles e que todos nós, Senhor, possamos cada dia mais nos aproximar, ó Deus, daquilo que o Senhor nos chama, daquilo que o Senhor nos convoca a vivermos mais perto da cruz do Senhor. Fica conosco, abençoa este momento e toma, Senhor, a direção de todo esse trabalho para a honra e para a glória do Senhor. É no teu santo nome, no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Vou fazer a leitura do texto, meus irmãos, e eu gostaria que vocês, se possível, acompanhassem em suas Bíblias, se você estiver com ela em mãos. Caso contrário, você pode somente ouvir a leitura do texto. Lucas capítulo 9, versículo 23 ao 27, a palavra do nosso Deus, ela diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro,
se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Amém. Até aqui então a leitura da palavra de Deus e nós vamos então para a exposição do texto. Antes de nós falarmos sobre os versículos, meus irmãos lidos, nós precisamos compreender, né, a nossa sequência, como ela tem sido feita, precisamos compreender o contexto da passagem. Como já foi dito e mencionado, o versículo 18 até o versículo de número 22, que foi o último texto que nós pudemos estudar, o trecho estudado, nós pudemos ver aqui, meus irmãos, Jesus fazendo uma pergunta aos discípulos. A pergunta aparece ali no versículo número 18, quando o Senhor Jesus se aproxima de algum dos seus discípulos, dos discípulos que estavam mais próximos a eles e que eram os principais ouvintes dessa inquirição que o Senhor Jesus fez. Jesus pergunta a eles qual é a convicção, qual é aquilo que nós podemos assim dizer de certezas que eles têm a respeito do Messias prometido. Esta pergunta de Jesus, quem dizem as multidões que eu sou, ela é muito importante, né? Ela faz parte aqui de uma construção muito interessante, a qual o Senhor Jesus usa para perguntar àqueles seus discípulos. Porque essa pergunta, então, revelaria aquilo que os seus próprios seguidores criam acerca dele. Quais eram as expectativas, né? Qual era o entendimento, segundo tudo aquilo que o Antigo Testamento lhes ensinava, que eles então compreendiam sobre aquela pessoa que estava diante deles. Até porque a questão, meus irmãos, da pergunta, né, quem sou eu, nos faz lembrar muitas vezes daquele momento histórico lá no Antigo Testamento, em que Moisés, ele se apresenta diante de Deus, um Deus que se revelou a ele em uma sarça que não se consumia, né, segundo o texto de Êxodo, capítulo de número 3, e você se lembra que Moisés faz essa pergunta a Deus: quem és tu, Senhor? Né? No nome de quem eu vou? Se o Senhor está me comissionando, né, sobre quem eu vou falar? Né, quem eu vou representar? E aí então a resposta que Moisés recebe da parte de Deus é a revelação do próprio nome de Deus, que aparece lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, aonde Deus, né, o Yahweh, né, alguns dizem Yahvé, né, dependendo aí da forma como você compreende a escrita, né, na língua hebraica, né, ele recebe essa informação de Deus. Você vai no nome do eu sou. E você sabe que essa expressão, né, do nome de Deus revelado na Escritura, ela tem um sentido muito importante. É como se Moisés recebesse a seguinte informação de Deus: a partir de hoje, Moisés, você vai no nome daquele que será, né? Eu serei. É mais ou menos assim o que Deus disse para Moisés, porque Deus passaria a se revelar através dos seus atos redentores para com aquele povo e para com a vida do próprio Moisés. Então ele compreenderia melhor, né, do decorrer da história da redenção, da história da salvação, quem é Deus. E se você observar, esse é um dado importante lá do Antigo Testamento, porque a Bíblia, ela é a história da redenção. E eu posso assim dizer que a Bíblia, ela é a história da redenção progressiva, que ela se consuma no último livro que nós temos na Escritura, que é o livro de Apocalipse. Então nós temos todo o cânon fechado, né? Toda a regra de medir, que é o significado dessa palavra cânon, né? O cânon da Escritura, que nos traz toda a história da revelação, um Deus que se revela. Um Deus que se manifesta como um Messias prometido que viria trazer salvação e redenção aos homens pecadores. Por isso, enquanto esses homens caminham com Cristo, por isso essa pergunta feita por Jesus, ela é importante, porque ao caminhar com Jesus, sendo seu discípulo, eles compreendiam qual era o propósito da sua própria vida, qual era o propósito da vinda do Messias.
É por isso então que na sequência do texto, Jesus ele recebe algumas informações, né, sobre qual era a expectativa que as pessoas tinham a respeito do Messias. Alguns tinham expectativas erradas, como diziam que ele era a reencarnação de João Batista, né, que João Batista havia vindo novamente dos mortos para novamente pregar, né, apregoar aquelas pessoas, bem como também haviam outras expectativas, como a vinda, né, novamente, um retorno dos mortos de Jeremias ou algum dos outros profetas. Mas então o Senhor Jesus, a partir do versículo de número 20, ele começa então a mostrar de uma forma certa, de uma forma correta, o motivo pelo qual ele veio ao mundo. Este motivo aparece logo após a resposta que Pedro então dá, quando ele diz: és o Cristo de Deus. E como nós vimos, a palavra Cristo, ela literalmente significa o Messias, né, o ungido de Deus. Esse é o significado dessa expressão Cristo de Deus, né, o ungido de Deus. E ali no versículo de número 22, que é então o trecho que introduz para nós a sequência, a lógica aqui do versículo 23, é onde Jesus ele explica então o motivo da sua vinda. Ele diz que como Messias prometido, como ungido de Deus prometido, vindo ao mundo, ele precisava sofrer muitas coisas, ser rejeitado pelos anciãos e pelos principais sacerdotes e escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Como nós vimos, todos esses dados aqui, referidos pelo Senhor Jesus acerca da sua obra como Messias, estão registrados em todas as páginas do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele nos conduz, ele estava ali nos conduzindo a esse momento histórico em que Cristo viria ao mundo, ele sofreria, ele passaria por aquilo que nós chamamos no momento da sua paixão, né, um texto que é muitas vezes usado para se referir ao momento histórico em que Cristo sofreu a sua morte passiva, né, se entregando de forma liberal à morte e morte de cruz. E isto então comprova o motivo, né, essencial pelo qual ele veio ao mundo. É por isso então que Jesus, na sequência do texto, versículo número 23, ele mostra que a sua vida, a sua própria vinda ao mundo com este propósito, traz também o propósito pelo qual os seus próprios seguidores também viverão. É aqui então, nessa sequência aqui, da explicação de Jesus, do motivo pelo qual ele veio ao mundo e pelo qual ele também morreu a morte de cruz, é o que traz a informação da maneira pela qual os seus discípulos também passariam a viver. É por isso então que o versículo número 23 começa assim: dizia a todos. E se você observar, lá no texto paralelo que nós temos lá em Marcos capítulo 8, lá no versículo 34, que é uma narrativa também feita de uma forma um pouco pormenorizada ali, pelo evangelista Marcos, nós encontramos a informação de que Jesus diz a todas as pessoas e junto, né, conjuntamente a os seus discípulos, que eram, né, os principais ouvintes desse chamado, desse convite do Senhor. Mas o convite foi feito de uma forma geral. Nós chamamos isto aqui, essas palavras de Jesus, esse convite de Jesus, de um chamado geral. Nós percebemos, né, a teologia ela faz essa distinção, né, entre um chamado geral e um chamado eficaz, porque não são todas as pessoas que atendem, né, de uma forma branda, né, de uma forma responsiva a esse chamado de Cristo. Nós percebemos na própria experiência que temos como evangelistas, né, como discípulos do Senhor, que estão ensinando outros o caminho de Deus, que nem todas as pessoas nos ouvirão. Que nós ouviremos muitas vezes respostas negativas acerca do convite do Evangelho. Isso já foi percebido aqui no texto, meus irmãos, nos primeiros versículos aí do capítulo 9, quando no capítulo 9, versículo 4 até o versículo 6, nós percebemos que os discípulos eles são convocados a irem nas circunvizinhanças de Jerusalém, aos derredores de Jerusalém,
E em muitos lugares aonde eles entrarem, segundo o versículo 5 aí do contexto, para nós o capítulo 9, eles deveriam sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Ou seja, um símbolo aqui de rejeição, né? Um símbolo aqui de uma forma negativa daqueles que não receberiam, daqueles que não acolheriam aqueles homens como servos do Senhor e muito menos aceitariam a sua mensagem, o convite feito através da pregação do reino. Então, esse é o sentido inicial aqui dessa frase, dizia a todos. O convite, o chamado, ele é feito de forma geral, ele é feito a todas as pessoas. Mas há um chamado eficaz. Esse é o ponto inicial do versículo 23. Ninguém passa a seguir após Cristo se de eternidade a eternidade o Senhor já não houver escolhido estes, né, preparado esse coração. E aqui nós introduzimos aquele ponto importantíssimo da obra que o Senhor faz em nossos corações, chamado de regeneração. Esse é o ponto inicial da conversão. Antes da conversão acontece a regeneração. Deus abre o nosso coração de tal forma que este coração, que até então era averso à verdade de Deus, aos valores do reino de Deus, ele se torna pronto para receber a mensagem do Evangelho. Esse ponto, meus irmãos, ele é muitas vezes visto dentro do livro de Atos, da narrativa que este homem, chamado Lucas, faz da história da igreja. Quando nós chegamos lá, por exemplo, no capítulo 16 do livro de Atos, lá no versículo número 14, nós temos a menção de uma mulher chamada Lídia, que segundo o versículo 14, ela era vendedora de púrpura, temente a Deus, uma serva do Senhor, que se envolvia com o serviço no templo, né, com o serviço na sinagoga dos judeus. E nós percebemos que ali havia, juntamente com ela, uma reunião de oração feita pelo apóstolo Paulo, onde estavam ali não somente Lídia, mas algumas outras mulheres. E Lucas diz que o Senhor abriu o seu coração e o seu entendimento para que ela então atendesse às coisas que Paulo dizia. Esta é a obra da regeneração, esse abrir de coração que só pode ser feito pelo Senhor. Essa foi a experiência natural que Lídia experimentou no seu coração. O próprio Deus abrindo o seu coração, a chamando internamente de uma forma eficaz, de tal forma que ela passou, então, a semelhança de outras pessoas, a também ser uma seguidora do Senhor Jesus. É por isso, então, que o Senhor ele faz esse convite eficaz, de tal forma que quando este convite é feito, e esta obra interna no coração do pecador, ela é realizada, não há formas de resistir a esse chamado, a este convite. É por isso que uma das doutrinas ensinadas por nós, que somos de tradição reformada, meus irmãos, é a chamada graça irresistível. Nós cremos, segundo o ensino da Escritura, que quando o Senhor nos chama, quando o Senhor nos convida, é impossível resistirmos a esse chamado do Senhor. Talvez um texto que ilustre também de uma forma muito completa e plena, e muito simples até em certo sentido, esse chamado irresistível do Senhor, esse convite irresistível, é a história de um homem que também escreveu um evangelho. Eu me refiro aqui a Mateus, conhecido como Levi. Se você se lembrar, o trecho mais simplificado sobre a história de Levi para nós, seja Marcos, capítulo número 2, versículo 13 e 14. O texto diz que o Senhor Jesus, ele aparece em Jerusalém, em um lugar onde era feito a coletoria dos impostos. E ali você encontraria, se você estivesse nos dias em que Jesus passou por aquele lugar, na rua em Jerusalém, 60 cobradores de impostos ao lado e 60 ao outro lado, 120 cobradores de impostos. E o texto diz que, de repente, quando o Senhor passou por aquele lugar, ele olhou para um homem chamado Levi. Mas há um detalhe interessante na história desse homem, porque quando o Senhor Jesus chama este homem de Levi, Levi era o seu nome, né, derivado do hebraico,
que vem, é lógico, das tribos de Levi, né, das histórias do Antigo Testamento de um dos filhos de Abraão, né, aliás, da descendência de Abraão, da linhagem de Jacó. E nós percebemos ali a profundidade do chamado e o conhecimento que Jesus tinha acerca deste homem chamado Mateus. Mateus era o seu nome dado sob a jurisdição romana. E Levi era um nome só conhecido pelos seus mais íntimos, né, pelas pessoas mais íntimas dele. Mas Jesus o conhecia. Jesus conhecia mais do que tudo o seu coração. Nenhuma daquelas pessoas que viam Levi sabiam e conheciam a condição do seu coração. Mas Jesus, que conhece corações, que pode perscrutar corações, sabia que aquele homem era alguém que estava entregando a sua alma para a morte. Por isso aqui Jesus vai falar sobre aqueles que estão ganhando o mundo inteiro, mas estão perdendo a sua alma, perdendo a si mesmo. A condição de Levi era esta, internamente. Ninguém via, mas Jesus via. E de repente ele recebe esse chamado eficaz do Senhor Jesus. Jesus passa para a coletoria e olha para um homem somente no meio de 120 e diz: Levi, vem e segue-me. E de uma forma extraordinária, assim, que o texto não nos mostra com muitos detalhes, mas diz que imediatamente Levi deixou tudo o que ele fazia, tudo o que ele era, e passou a seguir após Cristo. Passou a ser não somente um seu discípulo, mas depois, posteriormente, este mesmo Levi que recebeu esse convite do Senhor, passou a ser um apóstolo do Senhor. Então nós compreendemos ali de uma forma muito profunda esse chamado irresistível. Quando o Senhor nos chama, como eu tenho falado muitas vezes aqui em nossa igreja, meus irmãos, é impossível você resistir a esse chamado do Senhor. Não existe, como muitos pensam por aí, uma porta no coração, na qual, né, a imagem que nós percebemos em muitas igrejas, né, feitas por muitos pastores de Jesus, é como se ele fosse um pedante, né, batendo na porta do coração, e nós ali, né, como senhores da porta, né, não deixamos Jesus entrar. Pelo contrário, esse chamado, essa convocação, ela é irresistível. Quando o Senhor nos chama, a única coisa que nós podemos fazer é seguir após Ele. É por isso, então, que o versículo 23 diz que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, ou seja, o chamado é feito de forma geral, mas há uma resposta que é dada por nós, né? É nós que respondemos a esse chamado, mas acima de tudo compreendendo que antes de tudo uma obra interna foi feita e realizada em nosso coração. É por isso que Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Essa é a primeira parte que nós podemos compreender aqui do que significa esse convite do Senhor a se tornar seu discípulo. Seguir após Cristo é negar-se a si mesmo. E eu quero usar aqui a compreensão de um pastor que eu acredito que ele compreendeu muito bem o texto e ele pode nos ajudar aqui no sentido do que significa esse negar a si mesmo. O John Piper, ele compreende que essa frase, né, negar a si mesmo, negue-se a si mesmo, ela significa um chamado a muitas mortes. E eu acredito que essa compreensão que ele nos traz sobre essa frase em um livro que ele escreve, o título do livro que ele escreve, é onde ele interpreta esse trecho da Escritura, é não jogue a sua vida fora. Alguns, né, traduzem como não jogue a sua vida no lixo. Porque nós estamos diante de um chamado, de um convite do Senhor Jesus, no qual Ele nos chama a experimentarmos todos os dias várias mortes. E as mortes que John Piper ele se refere no texto, e eu concordo com ele, é a morte do conforto, é a morte da segurança, é a morte do bem-estar próprio, é a morte da família. Você sabia que quando Jesus ele faz esse convite para nós, todos os laços, né, que nos unem, até mesmo os laços familiares, eles não podem ser tão fortes a tal ponto que nós passemos a negar Cristo. Por causa de Cristo e por causa do seu chamado, nós abrimos mão de tudo por amor a Ele. Em um texto paralelo, e esse texto vai aparecer novamente, esse convite, né, do Senhor Jesus vai aparecer lá no capítulo 14,
do Evangelho de Lucas, o texto mostra para nós este mesmo convite sendo feito, aonde o Senhor Jesus diz que nós devemos negar a si mesmo, segui-lo e, se possível for, abrir mão de qualquer laço maior por amor a Ele. Isso é uma morte, isso é um convite a negar a si mesmo. É uma morte para a família, é uma morte para o bem-estar, é uma morte para o nome próprio, é uma morte para o lazer, é uma morte para o dinheiro, para o poder e para todas as coisas que nós encontramos neste mundo. É simplesmente colocarmos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, como o centro das nossas vidas. Isso é negar a si mesmo. Por isso, então, ele compreende muito bem que esse é um chamado a várias mortes. Porque na continuidade do texto, Jesus diz assim: negue-se a si mesmo dia após dia. Dia após dia, nós estamos tomando a nossa cruz e seguindo após Cristo. E perceba a pessoalidade aqui desse chamado de Jesus. Ele diz: tome a sua cruz. É um chamado, é um convite pessoal. Jesus olha para você nessa manhã e ele convida você a seguir após ele, a tomar a sua cruz. E cruz, meus irmãos, é um objeto de tortura. É um objeto aqui, né, um símbolo de morte. Representa para nós a mais terrível e mais cruel morte que poderia ser experimentada por um homem no Império Romano. Era um símbolo de total desonra, porque Jesus foi pendurado no madeiro e passou dos piores tipos de escárnio que um ser humano pode imaginar. Jesus estava ali sofrendo de uma forma inimaginável, né? É até difícil, né, trazer com vivas cores o que é de fato a morte e morte de cruz, porque ela era tão horrível, né? Ela era um objeto de tortura tão grave no seu sentido, que fica até mesmo complicado para nós traduzirmos o sentido e o significado da cruz, o que é a morte de cruz, a experiência da morte. Então, quando Jesus ele usa essa figura, né, tome a sua cruz, é a nossa identificação com Ele. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele morreu na cruz, Ele matou os nossos pecados, de tal forma que nós estamos andando dia após dia junto a Ele, matando também todas aquelas coisas que fizeram com que o nosso Salvador morresse da forma mais cruel e inimaginável que o mundo poderia perceber. E perceba, meus irmãos, que Jesus diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus fazia esse convite àquelas pessoas, como ele o fez para Levi, né, Levi, vem e segue-me, assim como ele chamou aqueles pescadores, né, Pedro, Tiago e André, que estavam ali à beira-mar, juntamente com Simão Pedro, pescando. Eles tinham uma companhia de pesca, e de repente surge um homem de Nazaré, uma cidade quase que insignificante, os fazendo um convite extraordinário e dizendo: vinde após mim e sigam-me. O texto diz que naquele momento Pedro deixou as redes, abandonou a sua companhia de pesca e passou a seguir após Cristo. Mas, meus irmãos, nós não podemos romantizar esse chamado aqui de Cristo. Quando ele convida Pedro, juntamente com seus demais cooperadores, com os irmãos Tiago e João, André, Jesus estava simplesmente dizendo: a partir de hoje vocês estão tomando a mesma rota que eu estou tomando. Para onde Jesus estava indo? Percebam que durante a leitura dos evangelhos, nós percebemos que em alguns momentos que os discípulos não estavam compreendendo muito bem quem era Cristo, estavam tentando tornar-lhe um político, né, alguém que então lutaria em nome de Jerusalém para derrubar o Império Romano, porque o Império Romano era o império que estava no poder, que subjugava os judeus. Então o desejo deles era se tornarem livres. Eles queriam uma pátria livre. Eles queriam uma vida de liberdade, a qual eles ainda não estavam experimentando. E quando eles viram Cristo chegar ao mundo, é óbvio que essas expectativas vinham, né, sobrevinham ao coração daqueles homens.
É por isso, então, que eles encontravam em Cristo a solução pontual para os seus problemas. Mas, de repente, Jesus passava a dizer-lhes, então, é necessário que eu morra. É necessário que eu caminhe para Jerusalém, é para lá que eu estou indo. Eu estou andando pelas circunvizinhanças, pregando o evangelho do reino, mas eu estou caminhando em direção a Jerusalém, por isso venham e sigam-me. Porque eu quero conduzir vocês também para a cruz, eu quero levar até lá vocês, porque é lá que vocês vão me encontrar, é lá que vocês vão se identificar comigo. Então a morte de Cristo de forma mística, né, de uma forma espiritual, é nesse sentido que eu quero dizer, nós morremos com Cristo. A nossa vida não nos pertence mais, esse mundo não nos pertence. Nós não temos mais uma pátria. Nós somos concidadãos dos céus, porque a morte de Cristo nos leva e nos conduz para um novo lar. É por isso que o dinheiro não faz parte mais dos nossos ideais. Ele é necessário, mas nós não vivemos em face do dinheiro como um fim em si mesmo para as nossas vidas. Nós não vivemos mais para obter a segurança desse mundo, porque nós só estamos seguros em Cristo. E ainda que a morte sobrevenha sobre nós, tudo que temos está revelado para nós, todo o propósito da existência da nossa vida está na cruz. É por isso que o fim da vida destes seguidores de Cristo foi um fim tão terrível. A maioria dos discípulos, os seguidores de Cristo, passaram por martírio, morreram a própria morte de Cristo. A própria experiência dos apóstolos foi essa: alguns foram decapitados, outros serrados pelo meio, alguns apedrejados, boa parte deles foram crucificados, como é o caso do próprio Pedro, que ainda inclusive, segundo a história, a tradição, morreu de cabeça para baixo crucificado, porque ele dizia, eu não posso morrer como o meu mestre, ele é o meu exemplo, mas eu não sou digno de morrer como ele. E Pedro compreendeu tão bem essa expressão do ensino de Cristo, que lá na sua carta eu gostaria que, se possível, você abrisse comigo o texto, em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 21, Pedro ele trouxe essa verdade, esse ensino espiritual para os seus discípulos, para aqueles que se tornaram então aprendizes do mesmo caminho que o próprio apóstolo Pedro estava trilhando. Versículo de número 21 a 25 de 1 Pedro, capítulo 2, diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados. Quando Pedro ele usa essa palavra chamados, ele está fazendo referência aqui ao chamado eficaz, ao chamado do evangelho, ao convite da graça. Ele diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Traduzindo essas palavras de Pedro aqui, Pedro está dizendo, a nossa vida não mais nos pertence. Nós estamos seguindo o exemplo de Cristo e caminhando para o mesmo lugar onde Cristo foi, a cruz. Essa é a identidade do cristão. A cruz ela é o símbolo do cristianismo porque ela nos identifica com Cristo. Ela é um símbolo de punição porque é ali que o nosso mestre morreu. Mas Paulo diz, escrevendo a carta aos Romanos, lá no seu capítulo 6, que agora, por causa da morte de Cristo, nós já não morremos. Porque se vivemos, vivemos por Cristo. Se morremos, morremos por Cristo. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Essa é a identidade do cristão. Paulo estava estabelecendo ali para nós a nossa nova vida em Jesus Cristo. Por isso esse é um chamado que ele é meio paradoxal para nós.
Percebam as palavras seguintes, versículo 24. Jesus diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É como se Jesus estivesse dizendo: se alguém não abraçar esse convite, se alguém não seguir após mim, pensa que está ganhando a sua vida, mas a está perdendo. Isso é o que está acontecendo com aqueles que não compreenderam a importância desse chamado de Cristo. Salvar a sua vida significa viver para si mesmo, viver pelos seus próprios ideais, viver em volta dos seus projetos pessoais, dos seus sonhos pessoais, do seu estilo pessoal que não consegue se enquadrar com as propostas trazidas, as demandas trazidas pelo chamado de Cristo. Essas pessoas estão perdendo a sua vida. Mas o que está acontecendo com aquelas pessoas que estão dando, entregando a sua vida totalmente por amor a Cristo? A parte B do versículo 24 diz assim: quem perder a sua vida, ou seja, o seu conforto, a sua segurança, o seu bem-estar pessoal e a sua própria vida, de uma forma total e completa, por Cristo, está salvando a sua vida. Esse é o sentido. Inclusive, essa pergunta, ela foi até mesmo propriamente feita pelos discípulos. Lá no capítulo de número 19 do Evangelho de Mateus, eu gostaria de abrir esse texto. Alguns dos discípulos perguntaram isto a Cristo: o que nós vamos ganhar seguindo após o Senhor? Versículo 27 de Mateus capítulo 19, até o versículo de número 30 diz assim. Mateus 19, do 27 ao 30. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. Meus irmãos, essa é uma das mais belas, expressões que nós podemos compreender do que nós iremos ganhar seguindo após Cristo. As recompensas para aqueles que dão a sua vida por completo, por amor a Cristo, elas são inimagináveis, elas são indescritíveis, porque a ideia do galardão, da recompensa, daqueles que viveram por amor a Cristo, ela nem sequer é descrita de uma forma muito plena na Escritura. Nós não temos de uma forma assim muito obscura a ideia do que serão essas recompensas para aqueles que entregaram a sua vida total e completamente por amor a Cristo. Se você se lembrar, a ideia da Nova Jerusalém, que é o nosso destino final, o lugar que Deus está preparando para todos os seus servos habitarem, ela é uma cidade composta com príncipes e reis. A ideia de hierarquia, de estar debaixo de autoridades, ela é um princípio bíblico eterno, ele sempre vai existir. E é muito provável, pelas imagens que a gente encontra lá no livro de Apocalipse, que nós estaremos ali subjugados sobre autoridades, debaixo do governo de pessoas que extraordinariamente devotaram a sua vida total e completamente a Cristo, que estarão ali recompensadas por todo o seu amor por Cristo. Certamente nós estaremos lá. Mas quantas pessoas que hoje nós ouvimos falar aí pelo mundo afora, missionários, que entregaram a sua vida de uma forma total e completa a Cristo, experimentando a mais terrível morte que um ser humano pode experimentar, torturados em fogueiras, queimados vivos. Certamente essas pessoas terão recompensas assim muito maiores do que todos nós. Mas eu quero dizer que o convite, o chamado ao martírio ainda está aberto. O Senhor ainda convida pessoas.
para entregarem, né, de forma total e completa a sua vida por amor a eles. É por isso que eu gostaria, meus irmãos, nesses domingos, de incentivá-los. Nós precisamos orar para que Deus levante pessoas corajosas assim. O mundo precisa de homens intrépidos, né, cheios de intrepidez, né, de ousadia, cheios de coragem para pregar o evangelho nas mais diversas nações, porque Cristo só voltará até que todos os eleitos dele espalhados pelo mundo conheçam e ouçam a verdade do evangelho. Por isso eu preciso orar para que sejam enviados. Nós precisamos fazer discípulos, a igreja precisa estar engajada em enviar pessoas a ensinar o caminho de Cristo, a proposta, o chamado para a vida. Por isso, meus irmãos, essa pergunta de Cristo ela é importante porque ela ainda está no desenrolar, né, desse paradoxo. Como assim ganhar a vida perdendo? Eu pensava que era o contrário, eu pensava que eu estava ganhando a vida, fazendo com que os meus projetos e sonhos pessoais se realizassem. Jesus diz, você está perdendo a vida. Porque, versículo 25, ele diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? O que nós estamos ganhando vivendo para nós mesmos, se não estivermos vivendo por Cristo? A resposta muito simples de Cristo é absolutamente nada. Nós estamos perdendo a vida. É aquela pergunta, né, de uma parábola que o Senhor Jesus ensina, aqui dentro mesmo do Evangelho de Lucas, em Lucas capítulo de número 12, o Senhor Jesus dá alguns ensinos sobre as riquezas, sobre o perigo da avareza, e lá no versículo de número 13 até o versículo 21 do capítulo 12 aí do Evangelho de Lucas, nós encontramos aquele texto onde o Senhor Jesus diz assim, louco, né? Pedirão a sua alma nesta noite, e o que você tem feito para o Senhor? Por que você tem arrecadado bens e ajuntado nos seus celeiros? Para quem vai ficar tudo isso aí? Acumular bens, riquezas, procurar bem-estar, para deixar para outros? A qualquer momento o Senhor pode pedir a sua alma. E essas coisas, para quem ficarão? Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, o seu poder e o seu bom nome aqui, mas perder a sua alma? O valor da alma para Deus é a coisa mais importante. É por isso que o objeto da salvação, né, por meio do Evangelho, são homens, mulheres, crianças. Deus está preocupado com a salvação da alma destes, porque do contrário, nós estamos prejudicando a nossa vida e a conduzindo para um eterno terror, para um eterno desprezo de Deus, num lugar eterno onde a presença de Deus jamais se encontrará, que é chamado inferno. Por isso Cristo ainda continua a chamar pessoas e a convidá-las, para que eles venham a experimentar uma das coisas mais extraordinárias que um ser humano pode viver após Cristo, viver seguindo Cristo. Essa é uma das coisas mais extraordinárias que um ser humano pode experimentar. Por isso a parte final do texto, versículo 26 e 27, Jesus diz assim, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ou seja, o que acontecerá com todos aqueles que não se identificam com esse chamado de Cristo, que não aceitam, que não recebem de bom grado esse convite de Cristo? Todos eles serão envergonhados, estarão em perfeita e plena desonra na vinda do Filho do Homem. Perceba que essa frase, né, esse nome usado por Lucas aqui, no versículo 26, e dito pelo próprio Senhor Jesus, fazendo uma referência a ele mesmo, Filho do Homem é uma expressão do Messias prometido de Daniel capítulo 7. É lá em Daniel capítulo 7 que nós encontramos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores que subjugaria todos os impérios da terra. Os babilônicos, ele julgaria também os assírios, o Império Medo e o Império Grego, o Império Medo e bem como também o Império Persa. Subjugaria também o Império Romano e assentaria-se no seu trono como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É lá nesse texto que Daniel vê o Filho do Homem vindo em glória e poder,
juntamente com o ancião de dias, que é representado aqui na linguagem de Jesus como na glória do Pai, né? Representação do Deus de eternidade a eternidade, juntamente com todo o seu exército celeste, né? Com todos os seus santos anjos, para buscar todos aqueles que se identificaram com ele na sua vida, que o aceitaram, que andaram seguindo após ele, tomando a sua cruz dia após dia. Você consegue enxergar algo mais glorioso do que isto? Desta bendita hora em que Cristo voltará e ele dirá a todos nós: vinde benditos de meu Pai e entrai na posse do reino que eu lhes prometi. Meus irmãos, não há uma recompensa tão grandiosa como esta para uma pessoa que tanto sofreu nesse mundo, para pessoas que tanto sofrem por amor a Cristo, para pessoas que estão na casa carregando o peso por causa do amor a Cristo, de serem maltratadas pelo esposo, muitas vezes sofrem, choram pelos filhos que ainda não são convertidos, que carregam a esperança de que a qualquer momento o Senhor também os trará para junto dele. Meus irmãos, não há recompensa maior do que um dia nós podermos contemplar a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos diante da presença do Filho do homem. É por isso que os discípulos eles precisam seguir, e seguindo após Cristo, dia após dia, andando após Ele, nós estamos fazendo outros, construindo sobre a vida de outros, discípulos de Cristo, fazendo deles também seguidores do mesmo caminho que nós estamos trilhando, que nós estamos traçando. É por isso que o versículo 27 diz assim, então: verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. O reino de Deus, meus irmãos, esse versículo 27, ele tem dois significados aqui para nós. Primeiramente, quando Cristo Jesus ele morreu, a morte de cruz, e ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, lá nos céus houve o momento da coroação de Cristo. Essa é a descrição de Apocalipse capítulo 5. A descrição do momento da coroação, em que aquele Filho do homem, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele ascendeu aos céus, ele tomou o livro da mão direita do Pai e ele assumiu o controle da história do mundo. É aquele momento também do final do Evangelho de Mateus, onde lá no capítulo 28, a partir do versículo de número 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada. Jesus se aproxima dos seus discípulos e lhes diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra e debaixo da terra. Portanto, ide por todo o mundo e façam discípulos. Esse é o momento da pregação, porque o reino dele já foi instaurado. O reino dele teve o seu início quando ele ascendeu aos céus e ele está no seu posto como o soberano da terra. Por isso, esse é o momento de pregarmos o reino, de anunciarmos Cristo, de tornarmos outros discípulos de Cristo. Esse é o cavaleiro que vem vencendo para vencer, de Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Por isso a igreja, nos seus primórdios, ela já viu a manifestação do reino. Quando Jesus diz assim que alguns dos que aqui se encontram de maneira nenhuma passarão pela morte, é porque alguns daqueles que estavam nesse momento com Cristo não passaram de fato pela morte até ver aquilo que Lucas descreve para nós lá em Atos como a expansão da igreja. Uma pregação que começou com Pedro no dia de Pentecostes, quando ali o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja e mais de 3.000 pessoas se converteram. A segunda pregação de Pedro foram 5.000 o número de convertidos, e esse número acrescia dia após dia, o reino se expandia, a glória de Deus era manifesta por meio de sinais, por meio de prodígios que testificavam a glória de Deus por meio dos apóstolos. Todas essas coisas foram experimentadas pela igreja. Era um símbolo da glorificação do Filho de Deus. É por isso que, como eu disse, esse é o primeiro significado. O reino já estava sendo visível diante os olhos daqueles homens. Mas também há um segundo entendimento aqui, porque no próximo domingo nós entraremos em um texto chamado
texto da transfiguração de Cristo. Um momento ali em que Cristo pontualmente, né, ele tem o seu corpo transfigurado, mudado em glória, como um prenúncio daquilo que ele iria experimentar depois da sua ressurreição. E ali foi como se fosse um momento, meus irmãos, em que os discípulos, esses discípulos que estavam aqui ouvindo essas instruções, esse convite de Cristo, pudessem perceber um pouco da glória que estava preparada para eles. É por isso que ali Jesus, as suas vestes são transfiguradas, ficam brancas como a alva lã. Aparecem dois personagens históricos ali do Antigo Testamento, Moisés e Elias, diante dos olhos deles. E eles ali têm um gostinho do céu, porque eles teriam que enfrentar muitas coisas difíceis para poder caminhar até a cruz. Por isso eles precisavam ter um pouco, né, de uma visão celeste, para que isso pudesse dar forças para eles. Porque seguir após Cristo, negar a si mesmo, é uma coisa extremamente difícil. Não é fácil, meus irmãos, nós abandonarmos os nossos desejos, nós deixarmos os nossos projetos pessoais, planos pessoais, matar esses planos na cruz para viver pelos ideais, pela vida, por amor a Cristo. Não é fácil. Por isso eles precisavam ter um gostinho um pouco do que é o céu, para que isso os revigorasse, para que eles pudessem morrer da forma tão cruel como esses homens morreram. Por isso aqui nós encerramos, meus irmãos, então, a nossa meditação com esse convite do Senhor. O Senhor hoje também chama você, como um dia Ele também me chamou. Talvez até hoje nós não tenhamos atentado ainda nas palavras de Cristo, neste excelente convite, né, neste extraordinário convite que o Senhor faz a cada um de nós. E eu posso ter a plena certeza para dizer para você que eu não conheço nenhuma pessoa até hoje que seguiu após Cristo, que se arrependeu, porque é o melhor caminho que alguém poderia traçar e trilhar para a sua vida. Morrer com Cristo é ganhar. Essas são as palavras de Cristo. O que você ganha perdendo a sua vida nesse mundo, se dando aos valores dele, quando Cristo tem uma proposta de vida, de salvação para cada um de nós? Escolha hoje o caminho que você vai traçar. Jesus faz esse convite e ele continua a fazer a cada um de nós esse convite, esse chamado. Por isso, atendemos então ao convite do nosso Senhor. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Feche os seus olhos comigo nesse momento. Nós vamos agradecer ao Senhor por sua palavra. Senhor nosso Deus, o convite do Senhor foi dado a cada um de nós. E neste momento, desafiados por tua palavra, convidados, Senhor, a sermos participantes da morte do Senhor. Ó Deus, participantes dos seus sofrimentos, daquilo que o Senhor experimentou na cruz por amor a nós. Que nós possamos responder, Pai, de uma forma ativa, de uma forma integral ao convite do Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê força, porque nós sabemos que somos fracos, somos pecadores, somos temerosos, mas que o Senhor, dia após dia, renove do nosso coração as firmes promessas e recompensas, ó Pai, o galardão que aguarda todos aqueles que um dia disseram sim para o Senhor, que entregaram totalmente a sua vida por amor a Ti. Que nós possamos fazer o mesmo, Pai, para a glória do Senhor. É o que nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe. Um ótimo domingo a todos, em Cristo Jesus. Amém.